Passando para o segundo jogo aqui no nosso De Letra, Corinthians 3-0 Avaí na Arena Corinthians. Jogo totalmente dominado pelo Corinthians com brilho de Roger Guedes. O Corinthians foi muito bem, passeou para cima do Avaí. E se o Roger Guedes já não marcava desde o Campeonato Paulista há 5 jogos de seca, se não me engano contra o Novo Horizontino ele marcou por último, e agora desencanta de uma vez, 2 jogos no Brasileirão, 3 gols marcados, o grande destaque da noite. Mas o Corinthians fez um jogo coletivo perfeito, passeou para cima do Avaí, como eu já disse, dominou todas as ações do jogo e merecidamente venceu no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo muito bom, né? Um jogo muito bom coletivo do Corinthians. O primeiro gol do Roger Guedes. Qual que é o jogador do Corinthians mesmo que vai driblando todo mundo ali até chegar na área? Me falhou o nome aqui agora. Enfim, ele vai... Eu vou ter que olhar também, eu não me lembro. Né, pra chegar na área. Roger Guedes aproveita uma sobra ali. Um gol de centroavante, né, dele. Faz depois um segundo gol. Aí, diferente, né? Já não foi de centroavante, foi de um jogador que vem pela ponta, né? Um jogador habilidoso, que aproveita a velocidade ali. E o terceiro gol, novamente, também um gol de centroavante. Um outro cara que eu quero destacar nessa partida é o Cássio. O Cássio fez 2 boas defesas nesse jogo, Verdade. né? Contra o Avaí, né? Lá na casa do Corinthians. Foi muito bem, talvez a redenção do Cássio para a torcida corintiana. Tinha sido ameaçado há pouco tempo não atrás, uma história muito complicada. Relação. Se redimiu mesmo. Pois é, né? E aí ele faz 2 boas defesas, só que aí uma dúvida aí que vai vir na cabeça do treinador corintiano. Roger Guedes foi bem de ponta. Jogou bem ali na posição que é do William, que é o camisa 10 corintiano. Vou até te perguntar, você acha que vai ser uma disputa boa? Cabe os dois ali no mesmo time? Ou ele vai ter que escolher entre um ou outro? Cara, na minha opinião é muito difícil escolher entre o Roger Guedes e o William. Gosto muito dos dois jogadores, que pra mim tem uma característica um pouco diferente. O William é um cara muito driblador, enquanto o Roger Guedes também tem a característica do drible, mas ele é muito definidor. O Roger Guedes, como a gente viu nessa última partida, ali na cara do gol ele normalmente não vai desperdiçar. Ele tem essa característica de centroavante. Então o William perde um pouquinho nesse quesito finalizador. Mas em compensação, na criação de jogadas, no passe, na visão de jogo, no drible, conseguir quebrar a linha adversária, tanto em velocidade quanto também com a visão de jogo, no passe entre os zagueiros e tudo mais, o William leva vantagem. Então, é uma briga que se os dois forem disputar na ponta esquerda, principalmente, o Vitor Pereira vai ter um pouco de dor de cabeça e vai ter que, por exemplo, pensar em qual jogador se encaixa mais para o jogo. Ele vai ter que pensar, o time se fecha mais, precisa de um jogador com jogada individual? William. Ele vai pensar que o time dá um pouco mais de espaço para infiltração? Aí sim, Roger Guedes. Mas penso eu que não. Eu acho que o Roger Guedes, por mais que seja a posição dele a ponta esquerda, vai jogar mais por dentro, vai ser essa opção do Vitor Pereira, tanto quanto segundo atacante, como também como centroavante nos jogos que não tiver o Jô à disposição. Acho que a briga é mais ou menos nesse sentido. Não sei se o Vitor Pereira vai querer deixar o Roger Guedes na ponta esquerda e, consequentemente, perder algum dos jogadores para algumas partidas. Também acho, mas e é uma dor de cabeça do Vitor Pereira, boa, só né? que aquela dor de cabeça boa, né? É bom você ter essa dúvida ali. Você sabe com quem você pode contar, você conhece seus jogadores em jogos específicos que você precisa de uma característica às vezes mais genial ali na ponta. O William talvez seja esse jogador. É muito ou diferente talvez o William, né? um ponta com mais presença de área, mais finalizador, você busca o Roger Guedes. Que tem jogo aéreo também, pois por exemplo. É um jogador com uma boa presença de área, ele tem um pouco de característica de um centroavante, mas vamos ver, né? O Corinthians começa a engrenar. E a torcida talvez agora comece a depositar também um pouquinho mais de confiança no elenco corintiano. O Corinthians venceu o Botafogo na primeira rodada por 3-1, vence o Avaí por 3-0, é líder do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento e 5 gols de saldo, 5 gols positivos no saldo. Vem agradando a torcida, pelo menos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians, né, Igor? Dá pra dizer que a temporada é promissora, né? Com certeza, né? É um time muito bom, apesar de veterano. Tem bons nomes, são jogadores muito bons, muitos deles passaram pela seleção nos últimos anos, né? William, Renato Augusto, Paulinho, trouxe agora o Maicon, que pra mim é um jogador muito bom, que pode preencher demais o meio de campo ali do Corinthians. Então o Corinthians tem um bom time, só tem ali que encaixar essas questões táticas e também a torcida apoiar um pouco mais, porque tá começando a temporada, né? Ao meu ver, o maior problema do Corinthians durante a temporada vai ser realmente o que você citou. A média de idade do time é maior e os jogadores, apesar de terem muita qualidade, têm um pouco menos de preparo físico. Alguns jogadores não vão aguentar a partida inteira, principalmente, por exemplo, em campos de Libertadores, em campos em outros países, em altitudes maiores, então fica um pouco complicado manter o desempenho nesse sentido.
Mas realmente, é um 11 inicial, é um elenco titular muito bom. É um time que chama muita atenção porque tem muita opção e tem também algumas opções no banco que podem vir e dar um gás no jogo. Eles podem mudar um pouco a característica do jogo, mas o 11 inicial do Corinthians é incontestavelmente muito bom.